a Emily Lohane, eu sou da turma 105 e... Fala sério, roda logo essa vinheta que eu tô... That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Respiração aeróbia. A respiração aeróbia é um processo bioquímico que tem como objetivo a produção de ATP, que é energia. Esse processo é comum em seres procariontes como plantas e animais. A respiração aeróbia necessita de oxigênio, O2, para poder acontecer. É através dela que muitos seres vivos obtêm energia, e essa energia vem das moléculas orgânicas, onde o carbono é oxidado e o oxigênio é oxidante. Ela se divide em 3 partes. A primeira etapa é a glicólise, que é quando ocorre a quebra da molécula de glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, formando 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, que é uma molécula de 3 carbonos. Um conhecimento importante é que o NAD é um capturador ou aceptor de elétrons e hidrogênios. Nesse caso, é essa molécula que carrega a energia. Ah, mas para que ele vai carregar essa energia? Ele vai carregar essa energia para usá-la na produção do ATP. Quando o NAD não está capturando elétrons e hidrogênios, ele está na sua forma oxidada. E quando ele está capturando, ele passa para a sua forma reduzida, que é conhecida como NADH. E como é que a glicose chegou dentro da célula? Ela é produzida na fotossíntese pelos organismos produtores e obtida através da alimentação. Ah, mas onde a glicose se encontra dentro do organismo? A glicose se encontra no hialoplasma, que é um líquido presente no citoplasma. Bom, a glicose é um processo para adquirir ATP, energia, mas para ela acontecer é preciso ATP. Então, de modo simples, a glicose vai investir ATP no início, mas ela vai recuperá-lo no final. Agora eu vou ampliar a imagem para ficar mais fácil de ver. Bom, para o processo começar, a glicólise gasta 2 moléculas de ATP, que vira ADP, quando se junta com a glicose. E o ATP doa fosfato para a glicose. Está aqui os fosfatos. 1 fosfato, 2 fosfatos. Quando a molécula recebe esses 2 fosfatos, ela recebe outro nome, que é frutose 1,6 difosfato. Esses 2 fosfatos foram colocados para deixar a molécula mais instável. E se ela está mais instável, maiores são as chances dela se quebrar. Então, a molécula de 6 carbonos vira 2, aqui vira 2 de 3 carbonos. E nessa quebra da glicose, ela libera 4 elétrons e 4 hidrogênios. E nessa quebra, ela está liberando energia, logicamente, que será capturada por 2 moléculas de NAD+, formando 2 moléculas de NADH. Tá? Aqui elas foram capturadinhas e formaram NADH. Como são 2 moléculas de NAD e 4 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio ficam à deriva e são adicionados 2 fosfatos de enzimas que estão participando do processo. Então, cada uma dessas 2 moléculas, fica com 2 fosfatos. A primeira molécula está com 1, 2. A segunda molécula está com 1 e 2. Esses fosfatos são adicionados para deixar a molécula dentro do citoplasma,
porque sem os fosfatos, as moléculas correm o risco de passar pela membrana plasmática. Agora, nesse processo, os fosfatos serão retirados das duas moléculas, formando 4 ATPs. 2 ATPs dessa primeira molécula e 2 ATPs dessa segunda molécula. Fazendo assim, termos 2 moléculas de ácido pirúvico. Para acontecer esse processo, foi necessário usar 2 moléculas de ATP. Então, o lucro é de 2 ATPs, porque 2 dos ATPs foram usados para repor 2 que foram usados no início. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial das células animais. Diferentemente da glicólise, ele precisa do oxigênio para poder acontecer. Nessa etapa, são colocadas as 2 moléculas de ácido pirúvico dentro da mitocôndria. Mas como é que é a entrada do ácido pirúvico na mitocôndria? Quando o ácido pirúvico passa pela membrana da mitocôndria, ele perde um dos seus carbonos. E nisso ele passa a ser um novo composto, chamado de acetil, que é um composto com apenas 2 carbonos. Agora, a acetil vai se juntar com uma coenzima A, que é uma enzima associada a uma vitamina. E isso vai aumentar a velocidade das reações químicas que acontecem numa parte do ciclo de Krebs, formando assim uma molécula chamada de acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Como a molécula de ácido pirúvico foi quebrada, houve uma energia liberada, e que foi capturada pelo NAD+, e se transformou no NADH, que é o carregador de energia. Aqui, vou colocar uma imagem do ciclo de Krebs. Aqui foi o processo que acabou de acontecer e está aqui o acetil-CoA. Depois que se forma o acetil-CoA, ela se une com ácido oxalacético, que é um composto cristalino. Depois que se forma o acetil-CoA, ela se une com ácido oxalacético, que é um composto orgânico cristalino que possui 4 carbonos. Quando ocorre essa união, a coenzima se solta do acetil, pois ela estava ali apenas para agilizar essa reação. Com a união, se forma o ácido cítrico, que é quando realmente começa o ciclo de Krebs. Se o ácido cítrico fosse quebrado de uma vez para haver a liberação de energia, muita energia seria perdida, por isso ele é quebrado de pouquinho em pouquinho. O ácido cítrico vai perder um carbono, que é liberado em forma de CO2, e como sempre, quando uma molécula é quebrada, ela libera energia, e essa energia é formada para formar o NADH. Com essa quebra, vai se formar uma nova molécula, chamada de ácido cetoglutárico. O ácido cetoglutárico possui 5 carbonos, e novamente é quebrado uma ligação entre carbonos, entre carbonos, e esse carbono vai sair novamente em forma de CO2. Nessa quebra, forma-se mais um NADH e forma também um ATP. E a partir dessa quebra, forma o ácido succínico, que possui 4 carbonos. Nessa molécula, os 2 carbonos da glicose que existiam no começo do processo já foram perdidos. E a partir desse momento, o processo agora é transformar o ácido succínico em ácido oxalacético. Nesse processo, não haverá mais a perda de carbono, apenas a perda de hidrogênios e oxigênios. O que vai acontecer é que o ácido succínico vai ser transformado em ácido málico, havendo a quebra de ligações não carbonos, liberando energia e formando o FADH2, que é uma molécula transportadora de energia metabólica. Agora, o ácido málico vai se transformar em ácido oxalacético. Também vai haver a perda de hidrogênios e oxigênios. E, consequentemente, vai haver a liberação de energia, formando mais um NADH. É importante falar que só é possível quebrar as ligações carbônicas com a presença do oxigênio. Então, se não houvesse oxigênio, não haveriam as quebras. Mas qual é a quantidade de energia produzida no ciclo de Krebs? Bom, vale lembrar que a molécula de glicose é quebrada em 2. Logo, são 2 moléculas de acetil-CoA. E em vez de 3 moléculas de NADH, uma de ATP e uma de FADH2, tem-se 6 moléculas de NADH, 2 de ATP e 2 de FADH2. Mas para que esse processo ocorre?
Esse processo ocorre porque ele aumenta as chances de extração de energia da molécula de glicose que está sendo quebrada. A terceira e última etapa é a cadeia respiratória. Essa etapa ocorre nas crises mitocondriais. Ela consiste em transformar todos os NADH e FADH2 produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs em ATP. As cristras mitocondriais são compostas por proteínas de membranas mitocondriais, que são responsáveis pela realização da cadeia respiratória. Quando o NADH e o FADH2 chegam às proteínas da membrana mitocondrial, eles soltam hidrogênios e elétrons altamente energizados. Esses elétrons serão atraídos para o gás oxigênio. Para os elétrons passarem de uma proteína para outra, eles são transportados por moléculas e pela proteína citocromo C, que é essa proteína aqui. Nesse processo, para chegar ao oxigênio, os elétrons foram liberando energia. Então, no processo que eles fazem até chegar no oxigênio, eles vão liberando energia. Mas para que eles passam por todo esse processo de ser transportados por moléculas e pela proteína de citocromo C? Bom, basicamente, eles passam por todo esse processo para liberar toda a sua energia. E essa energia vai ser usada para bombear os hidrogênios que se encontram na parte interna da mitocôndria e para a parte mais externa. Então, a parte mais externa da mitocôndria vai ficar com carga positiva e a parte mais interna com carga negativa, fazendo com que os hidrogênios sejam atraídos pela carga negativa da parte mais interna. E a quista mitocondrial vai permitir esse retorno. Só que ela não vai permitir esse retorno por qualquer lugar dela. Ela só vai permitir esse retorno se eles passarem por um complexo proteico chamado ATP sintase, que é esse complexo aqui. Quando os hidrogênios entram, eles fazem o complexo girar. Esse complexo gira. E esse movimento de girar produz energia. E essa energia será usada para formar ATP. Esse ATP sai rapidamente da mitocôndria para ser usado como fonte de energia para as células, e os NADH e os FADH2, que perderam seus hidrogênios e elétrons, retornam para o processo de glicólise, para o ciclo de Krebs. É importante falar que cada NADH possui energia suficiente para 3 moléculas de ATPs, e cada FADH2 possui energia suficiente para 2 moléculas de ATPs. Vale lembrar que quando o ADP se junta com o íon fosfato formando o ATP, esse processo se chama de fosforilação. E essa fosforilação ocorre por causa da oxidação da molécula de glicose, que é o processo de tirar elétrons, que foi feito no ciclo de Krebs. Então, todos esses processos estão interligados um do outro, eles se ajudam, eles são todos perfeitinhos. E foi isso. I'm an albatross.